Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando aqui os crimes, o baixo nível, a burrice, enfim, o lixo desse velho fedorento e dessa gente medíocre que eu sigo aturando aqui há inacreditáveis 8 anos, os crimes, a podridão, os ataques aqui sistemáticos à minha honra, à minha história, à minha família, à minha rede de contatos, estão destruindo tudo aqui, essa gente nojenta, para poder, enfim, manter o cenário, digamos ali, né, o cenário a caráter, né, para esse bosta ficar vomitando a burrice dele na minha vida todo dia, perdendo tempo e pior, né, gastando o meu e destruindo aqui a minha rede de contatos, esse animal fedorento, para poder provar lá que a estupidez que ele acredita tem alguma valia e na verdade não tem nenhuma, né? Continuo tentando aqui me livrar desse idiota e o animalzinho vai fazendo aqui uma quantidade gigantesca de movimentações para me impedir de me livrar do inferno que ele montou aqui para minha vida, para que ele possa continuar fazendo merda até o último dia da vidinha de merda dele e destruir a minha aqui, porque é um completo idiota, né? Enquanto isso eu vou tentando aqui até o último dia me livrar desse retardado para ver se eu sigo a minha vida aqui em paz, longe do baixíssimo nível dessa merda dessa gente, tá? Enquanto isso eu vou fazendo aqui o que eles não meteram a pata imunda para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? E hoje a gente vai finalizar a discussão do vídeo de ontem, tá? Sobre os problemas do conceito de povo do George Agamben e como eles podem ajudar a entender o Brasil atual, certo? Então tá aqui, esse livro aqui, O Meio Sem Fim, tá bom? E aí eu separei 2 artigos aqui, que são os 2 que ele fala sobre o conceito de povo. No primeiro, né, ele fala na página 35 o que é um povo, e isso a gente já discutiu no vídeo de ontem, tá? E hoje vamos discutir o segundo artigo, que está na página 63, as línguas e os povos, tá? E aí então tá aqui o livro do Agamben, certo? Vamos começar a falar sobre ele aqui. Antes eu deixo com vocês mais uma vez a dica aqui do meu romance, que saiu tem mais ou menos um mês, a despeito da tentativa de sabotagem ou da poluição, né, desse animalzinho fedorento, poluiu aqui a diagramação, poluiu a editora, o contato com a editora, é um lixo de merda, e eu estou conseguindo fazer pelo menos isso aqui, e mantendo aqui o mínimo de produção a despeito desse bosta fedorento, covarde, criminoso que eu estou aturando já tem 8 anos aí. Você querendo adquirir o livro, você ganha os 2 marcadores, tá? Tá aqui, ó. E anuncio também o livro de poemas que eu publiquei no ano passado, mas que, enfim, não consegui vender nada ainda porque eu não estou conseguindo nem ver meus amigos por culpa desse quadrilheiro nojento que está sabotando, destruindo a minha vida aqui, me impedindo de fazer as coisas, poluindo aqui tudo que eu tento fazer com um baixíssimo nível dele. E inclusive o sistema do aparelho aqui, montando fake para ficar mandando indiretinhas sobre a minha conexão com a minha mãe, com as minhas ex, é um negócio inacreditável, uma gente de baixíssimo nível, não tem nenhum critério, nenhum bom senso, é um lixo assim, interminável. Essa gentalha vai destruir a minha vida para poder provar que a bosta patética que eles acreditam tem alguma validade. Enfim, você querendo então, você adquire o livro de poemas ou o romance, ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui sobre o texto do Agamben, tá? A despeito aqui mais essa perda de tempo causada por esse animal retardado que eu estou aturando aqui há 8 anos. Na página 64, então, ele começa aqui a definir, né, a discussão aqui dele no artigo. O artigo começa na página 63 e ele já fala sobre a questão dos ciganos, né? Então, ele fala dos ciganos, do argot, que é uma língua secreta que os ciganos usam. O objetivo dele, vocês vão ver, é generalizar a ideia de cigano, tá? Para todos os povos. Tem que, no fundo, no limite, todos os povos são ciganos e todas as línguas são gírias. Isso, nitidamente, é mais uma perspectiva ligada a isso que eu tenho chamado de ingenuidade líquida, né? Ou seja, o cara começa a perder a noção de que existem, enfim, né, que existem movimentações de comunicação, né, em toda língua, né? E a associação que ele faz entre a língua dos ciganos e o restante mostra essa ingenuidade de maneira muito evidente, tá? E aí isso denota nitidamente uma perspectiva pré-complexa e ao mesmo tempo ali meio que, digamos, deslumbrada, né, com a globalização, com o múltiplo e etc e tal. Guardadas as proporções, é mais ou menos
a perspectiva dos movimentos neoidentitários LGBT de direita, ressentidos e violentos como esse velho fedorento e medíocre e a gentalha patética dele que eu estou aturando aqui há bastante tempo, vomitar exatamente isso na minha vida, ressentimento com a figura masculina, ataques à honra do outro, quer dizer, uma gente inacreditavelmente pobre. E agora, evidentemente que não é o caso do Agamben. O Agamben está aqui numa perspectiva de defender a globalização, não está atacando ninguém e tudo mais, né? Não é um bandido que nem esse velho nojento que eu estou aturando. Mas a gente tem que ponderar alguns detalhes aqui desse conceito, porque pode ajudar a gente a entender um olhar mais interessante para o que a gente está vivendo no mundo recente. Tá? Então vamos lá, na página 64, ele diz aqui então, né, cadê aqui na 64, vamos lá, ele diz então o seguinte, que os ciganos não são um povo, né, são foras da lei, tá? Ele usa essa expressão, né, foras da lei, em algum lugar aqui ele usa essa expressão. Tá aqui, né? O argot não é exatamente uma língua, o argot seria a língua dos ciganos, né? O argot não é exatamente uma língua, porém uma gíria. Então os ciganos não são povo, mas os últimos descendentes de uma classe fora da lei de uma outra época. Então os ciganos não são povo e o argot, a língua secreta, não é uma língua, né? Ela seria gíria. Exatamente por esse caráter secreto, esse caráter ali, digamos, né, localizado e ao mesmo tempo desconectado de comunicação com o restante, etc e tal, tá? Agora, esse aspecto da ausência de comunicação, parece que ele nem percebe muito isso não, né? Ele está mais interessado ali nesse aspecto do secreto da língua e o quanto que ela representa de um elemento de gíria por quanto seja secreta, né? E aí na página 65 ele diz que toda a nossa cultura política funda-se no ato de relacionar essas duas noções, povo e língua, né? Tá aqui, ele diz isso, tá? Em algum lugar aqui, né, da página 65, tá aqui, né? E aí no final ele diz, através da correspondência biunívoca que assim se institui, ou seja, entre povo e língua, tá? Duas entidades culturais contingentes de contornos indefinidos se transformam em organismos quase naturais, dotados de características e de leis próprias e necessárias. Tá? Eu já acho que hoje, né, na época que eu li esse livro pela primeira vez, há 10 anos mais ou menos, eu achei muito interessante isso aqui, mas falta, né, hoje eu já acho que falta um elemento fundamental, que é justamente a percepção do local. Né? Então, quando ele diz que essa correspondência biunívoca entre povo e língua assim se institui e que duas entidades culturais contingentes de contornos indefinidos se transformam em organismos quase naturais, dotados de características de leis próprias necessárias, ele ignora um fato básico da própria, enfim, linguística, né? A linguística, quando ela estuda, enfim, né, tem um livro do Saussure aqui, podia ter separado, Saussure, enfim, Jacobson, Barthes, etc. e tal. A língua, né, a linguística, quando ela faz a reflexão dela ali de campo, tudo mais, sobre a linguagem, tudo mais, ela pondera que existe a lógica do sentido fixo, existe a lógica do sentido, que é esse sentido que a gente vai trabalhando no dia a dia para se comunicar de maneira mais superficial com os outros, etc. e tal, que vai sustentando a pragmática do dia a dia e tudo mais. Mas a própria linguística também dá conta, também descreve, também pondera ali a existência desse caráter de movimentação interna da língua, que são as mudanças de significado, que são as metáforas, são as gírias, enfim, né, as associações inusitadas ali que o jogo da linguagem do cotidiano produz. Então, quer dizer, ele desconsidera isso quando ele fala que essa conexão entre povo e língua transforma, né, a língua, por exemplo, num organismo quase natural dotado de características de leis próprias e necessárias. Não é assim que é, né? Enfim, os estudiosos de linguística estão o tempo todo chamando atenção para esse caráter aí enfim, né, esse caráter complexo da língua, né? Ou seja, a língua estabelece ali sentidos que vão se reproduzindo e essa possibilidade de abertura, essa possibilidade de, enfim, de conexões novas e de gírias também, né? Eu falei aqui no vídeo de ontem, enfim, acho que foi até no vídeo de ontem,
ou de anteontem, enfim, né, sobre a questão dos subgrupos, né, então os surfistas, os engenheiros, os políticos do partido tal, muitas vezes estabelecem ali as suas gírias próprias, né, e isso eventualmente migra para o restante da língua ou não, né? E para além disso, existem também as próprias conexões interculturais entre línguas diferentes. A gente aqui no Brasil, recentemente, nas últimas aí, digamos, 4, 5 décadas, a gente tem vivido, né, uma influência muito forte dos Estados Unidos aqui, via direita brasileira, via cinema e etc e tal, e as próprias gírias, né? E aí várias palavras que derivam do inglês vão aos pouquinhos se mesclando com a língua portuguesa, e isso vai se movimentando independente da manutenção da ideia de povo, ou da ideia de país, etc e tal, né? Então ele desconsidera isso. E, enfim, assim, a gente pode já adiantar que a conclusão que ele chega, né, de que, então, a língua entendida como gíria ajuda a perceber o problema de você entender a língua de maneira não contingente, ou de maneira, vamos dizer assim, retesada junto com a ideia de povo, etc e tal. Ele entende dessa maneira por quê? Porque ele não compreendeu essa dinâmica, que é uma dinâmica inerente às próprias línguas. Ele está meio que criando uma associação aqui entre língua e gíria a partir de uma perspectiva de ingenuidade líquida. E aí isso impede que ele perceba a complexidade mais ampla, tá? Bom, isso aqui é mais um ponto, né, pessoal? Vamos então ao próximo aqui. Na página 66, tá? Vamos ver aqui. Página 66, deixa eu ver aqui. Primeiro parágrafo, né? Ele diz: o puro fato, na 66, deixa eu ver. O puro fato de que alguns homens formam uma comunidade e tal, né? É o que ele está ponderando aqui, né? A tese dele é de que a política se define pelo fato de que os homens se conectam em comunidade pela via da linguagem, né? Isso não é totalmente verdade, porque existem países vizinhos que falam a mesma língua, mas são comunidades diferentes. Basta pensar, Argentina, Uruguai, Bolívia, esses países falam espanhol, falam variações, derivações do espanhol, mas não são a mesma comunidade, né? E esse é um ponto aqui muito básico, né? E no segundo da 66, tá? Tem um detalhe aqui no que ele diz também que é muito... Porque no limite aqui ele fala, né? A relação ciganos-argot. Argot seria essa língua secreta dos ciganos, sempre lembrando, tá? Coloca radicalmente em questão essa correspondência no mesmo instante em que a retoma parodicamente. Os ciganos estão para o povo como o argot está para a língua. Mas no breve átimo em que dura a analogia, ela deixa cair um relampejo sobre a verdade que a correspondência língua-povo estava secretamente destinada a esconder. Todos os povos são bandos e coquilês, e todas as línguas são gírias e argot. Essa conclusão dele é mais um equívoco derivado da ingenuidade líquida. Por quê? Porque as línguas elas não são apenas gírias, elas estão também abertas, ao contrário das línguas secretas dos ciganos, elas estão abertas à comunicação. E mesmo as línguas secretas dos ciganos, né, elas acabam estando também ali abertas à comunicação, na medida em que alguém pode ali chegar, enfim, dialogar com eles de alguma maneira e tentar traduzir alguma correspondência que eles façam ali eventual, e isso pode gerar uma tradução eventual também, né? Então, quer dizer, as línguas estão abertas para tradução e o argot não, né, segundo ele. Então, na verdade, as línguas, talvez seja mais o caso de dizer que as línguas são entes complexos que carregam elementos de especificidades e de localidades que muitas vezes nem comparecem em nenhum tipo de tradução. Os próprios poetas e os tradutores de poesia dizem isso, né, e ensinam isso de maneira muito evidente, ali, muito profunda, que a poesia, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis de traduzir, porque é um sentido radicalmente figurado, e quer dizer, isso fica quase que impossível muitas vezes de transpor para uma outra língua, né? E assim é com os grupos, e alguns grupos locais muito, enfim, né, digamos, né, muito localizados e muito, enfim, desconectados de qualquer intenção de traduzir, etc. e tal, mas isso não elimina essa característica essencial das línguas e das linguagens, que é a abertura para a tradução, tá? Inclusive quem diz isso
Quem mostra isso, quem ensina isso aqui de maneira muito rica é o Humberto Eco, nesse livro aqui, A Busca da Língua Perfeita, tá? E aí ele fala sobre uma série de coisas aqui, inclusive dessa busca das línguas, enfim, universais, o quanto que isso fracassou, porque a coisa vai derivando e etc e tal, tá? Então, enfim, é legal esse livro aqui, pode ensinar uma série de coisas para poder deslocar essa ideia algo ingênua, né, da perspectiva aqui do Agamben nesse texto, tá? O que mais, pessoal? Aonde está aqui? Vamos lá, na página, agora vamos lá. Na verdade, então, né, sobre uma perspectiva complexa, as línguas são gramática, tradução, gíria e mistério ao mesmo tempo. Não dá para dizer que elas são só gírias, porque aí você fica preso numa lógica de ingenuidade líquida. E aí vale repetir isso aqui para poder especificar, né, qual é a crítica que é a essa perspectiva e o quanto que essa crítica ajuda a gente a entender melhor o mundo de hoje, desenhar melhor, inclusive, a história do Brasil também, né? Essa ideia dele de gíria está muito presa nitidamente a uma perspectiva da linguagem como movimento e não como localidade, né? Ou seja, né, e não como localidade aberta à tradução, aberta à comunicação, etc. e tal. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a tentar uma perspectiva mais complexa que dê conta de pelo menos esses dois elementos. E eu até acrescentei outros aqui, né, porque eu falei que a língua é gramática, é tradução, é gíria e é mistério ao mesmo tempo, né? O que mais aqui, pessoal? No meio da 66 ele diz que a ideia de povo perdeu há algum tempo toda realidade substancial, né? Tá aqui, né? Ele fala aqui no início e tal, no meio aqui, né, dessa página, que a ideia de povo perdeu há algum tempo toda a realidade substancial. Essa conclusão é absurda, né? Um chinês lendo isso vai rir assim, horrores, né? Vai dizer, pô, e não precisa nem ser, não precisa nem só a China, a gente pode ir em na própria Itália dele lá, enfim, né, na França, na Inglaterra, você vai ver que nos Estados Unidos, você vai ver que tem gente que continua jogando e continua funcionando a partir da percepção dessa ideia de localidade, agora mesclado evidentemente com outras formas, né, de percepção, outras formas de vivência derivadas da globalização, derivadas de certos contextos ali com internet, enfim, né, com a variedade que a gente tem hoje. Mas a ideia de local continua funcionando e muito, tá? E quando se tem essa ideia aqui, é interessante também de ponderar isso aí, porque muitos pensadores ligados a uma perspectiva mais cultural, enfim, né, até mesmo mais linguística da realidade, começam a perder de vista a existência da política estatal, né, a existência do Estado, e aí a maioria começa a ter uma visão do Estado radicalmente ingênua, e é o caso do Bauman, quando ele diz que o Estado-nação acabou, enfim, dessa velha patética Toturana que diz que o Estado é caga-regra, blá blá blá, enfim, né? Claro que eu não estou comparando o Bauman nem o Agamben com esse velho nojento, porque não são bandidos que nem ele, mas enfim, tem uma perspectiva radicalmente ingênua, né, do Estado, por exemplo, né? E aí começam a flutuar o Manuel Castells dizendo, eu virei um fluxo, né? Entendeu? Então, quer dizer... O que mais aqui, pessoal? E no final ainda da página 66, né, ele diz, tá? Apesar dos falatórios dos bem-intencionados, hoje o povo não é senão o suporte vazio da identidade estatal e unicamente como tal é reconhecido, tá? Na verdade, o problema é de alienação, né? Ou seja, a visão dele é uma ingenuidade líquida, mas um individualismo ali que impede que ele perceba a importância do Estado. E também a falta de... Essa galera devia ler e ver também filmes de ficção científica. Seria interessante, porque tem uma realidade ali uma realidade de previsão muito interessante nesses filmes, que demonstram que a tendência que a gente vai ter no mundo, se o Estado eventualmente acabasse, né, coisa que está longe de acontecer e talvez nunca aconteça, quem ia tomar esse lugar seriam os mega oligopólios de multibilionários sem nenhum tipo de restrição legal, estatal ou judiciária, etc. e tal, e isso ia transformar o mundo numa espécie de neomedievalismo
né, as tecnologias e enfim, né, as conquistas aí enfim, né, da ciência, etc. e tal, enfim, né, digamos, setorizadas nas mãos deles, e a maioria brigando lá embaixo né, pelas ninharias que sobram disso aí. Tá? Essa gente já vive assim hoje. Né? Eles vivem aí em bunkers e muitas vezes ninguém nem sabe quem são ali os mega diretores dessas grandes empresas. E, enfim, quer dizer, tem uma coisa muito... É muito poder na mão de um só sujeito, né, o tal do Elon Musk, dizendo que eu dou golpe na Bolívia quando eu quiser, e etc e tal. Então, assim, se essa gente com o Estado já tem essa perspectiva, imagina né, se eventualmente o Estado acabasse, aí a gente ia virar, né, o mundo ia virar uma espécie de plutocracia e com, né, a massa da humanidade se sobreviver lá embaixo, brigando pelas migalhas que caem de lá de cima. Né? Então é importante a gente continuar, enfim, pensando nisso aí, porque o Estado é a manutenção da possibilidade da participação do povo ali também nas escolhas políticas e nas conquistas, nas modificações aí da lógica dos países e tudo mais. Tá? E mais aqui, pessoal, e bom, e aí na 6667, deixa eu ver o tempo aqui, ele diz aqui, aí é aqui que ele fala, eu citei isso aqui no vídeo de ontem, né, quando eu falei da questão da Palestina, tá? A forma como ele cita a Palestina, né, que é o tempo todo impedida de ter um Estado, mostra que o argumento é ingênuo, é preciso chegar na complexidade para poder entender isso. Tá? Então, quer dizer, ele diz aqui que se os poderosos da Terra se movem armados para defender um Estado sem povo, o Kuwait, né, no caso lá da Guerra do Kuwait, que foi mais ou menos nessa época que ele escreveu esse artigo, os povos sem Estado, e aí ele dá exemplos aqui, curdos, armênios, palestinos, bascos, judeus da diáspora, podem, ao contrário, ser oprimidos e exterminados impunemente, para que fique claro que o destino de um povo só pode ser uma entidade estatal e que o conceito de povo apenas tem sentido se recodificado naquele de cidadania. É justamente o contrário disso. Né? A Palestina está tentando aí, há décadas instaurar um Estado, estabelecer ali uma lógica de Estado, Yasser Arafat, enfim, né? Podemos citar aqui uma série de pessoas ligadas a isso, e Israel e os Estados Unidos impedem o tempo todo exatamente pelo contrário do que ele está dizendo aqui, ou seja, porque se a Palestina conseguir se estabelecer como Estado, aí as atitudes violentas de Israel e dos Estados Unidos passam a ser crimes muito mais pesados, ou muito mais pesados, não é nem o caso, mas muito mais, digamos, inscritos numa lógica ali da ONU e etc e tal, do que atacar povos sem Estado que não estão ali, digamos, com uma estrutura razoável para poder se defender nesse sentido. Né? Isso é tão verdade que basta a gente observar como que o Israel está fazendo lá com o Líbano agora. Né? São ataques que são mais difíceis de desenhar porque o Líbano é um país. Né? Simples assim. Tá? Então, enfim, e aí, quer dizer, essa visão dele é nitidamente derivada da ingenuidade de achar que essa posição do judeu da diáspora, que eu já falei aqui também no vídeo passado, quanto ele percebe isso de uma forma ingênua, né? E enfim, né, e todos esses povos, sempre os curdos que estão no norte do Iraque, os armênios, e enfim, e ele fala dos bascos também, né, na Espanha, né, e tudo mais. E para além disso, isso ignora também as diferenças que você acaba enxergando quando você lança um olhar complexo de situação para situação dessa aqui, porque a situação dos bascos é completamente diferente, convenhamos, da dos palestinos. Né? Não estão sofrendo bombardeio todo dia, tem ali um mínimo de civilidade, um mínimo de vivência razoável, quer dizer, não faz o menor sentido isso aqui. Mas enfim, e aí, por último, vamos ver o tempo aqui, na última página aqui, na última frase da 67, né? Ela tem que ser modificada também, porque aí ele finaliza dizendo o seguinte, tá? Vamos lá. A tese segundo a qual todos os povos são ciganos e todas as línguas são gírias rompe esse entrelaçamento de povo-língua, né? E nos permite olhar de modo novo para aquelas diversas experiências da linguagem que afloraram periodicamente em nossa cultura somente para serem mal entendidas e reconduzidas à concepção dominante. Tá? Ainda que isso aqui ajude a entender, né, essa marginalização das gírias, etc. e tal, de maneira inegável, não ajuda a entender de maneira complexa o mundo atual e você acaba caindo no inverso do mesmo da ingenuidade.
né? Ou seja, você acaba sendo uma espécie de, digamos, né, de conservador da gíria, vamos dizer assim, né? Como tem o conservador da gramática, né, tem também os conservadores da gíria, que são os ingênuos líquidos que acreditam que acabou o local, acabou, né, enfim, né, o nacional e etc e tal, tá? Então eu mudaria essa frase aqui para a seguinte: a tese segundo a qual todos os povos são uma complexidade entre ser ciganos, a mestiçagem local, e o ser uma idealização mútua do significado, como, repito, né, pondera aqui o Zizek no Visão e Paralaxe, tá? E aí é um consenso provisório e atuante, tá? Rompe com a ideia antiga e com a ingenuidade líquida, certo? Então você entender essa complexidade do local e dessa perspectiva mais ampla e da conexão entre gíria e povo, ajuda a não cair nem na defesa conservadora da língua como algo, né? O Haroldo de Campos tem uma expressão aqui muito engraçada que ele usa aqui, né, nesse livro, no texto dele sobre a antropofagia, que ele fala do nacionalismo ontológico, e aí ele diz aqui, ele fala de uma homologação tautológica do homogêneo, né, que seria exatamente isso, né, quer dizer, como se, o tautológico é aquilo que não tem mais continuidade, né, que acabou. Então, se você trabalha com a ideia da língua como algo fechado, né, como algo que, enfim, está resolvido ali em si mesmo, você faz uma espécie de homologação tautológica do homogêneo. Também é tão ingênuo quanto a ingenuidade líquida de acreditar que todas as línguas são gírias e ponto, né? Deixa eu ver o tempo aqui, pessoal. E por último, tá? No primeiro da 68, já falei aqui, né, do livro do Humberto Eco, tá? Ele fala aqui da questão, né, de que cadê aqui? Enfim, né? E aí eu já citei aqui o livro do Humberto Eco, então não vou repetir, tá? Ajuda a entender a ingenuidade desse argumento da língua fechada. Ele mesmo está desenhando ali vários exemplos de línguas, enfim, né, que foram projetadas para ser línguas totais e fracassaram. Por que fracassaram? Porque não existe isso, né? O próprio funcionamento das línguas ele é dinâmico, né? E aí, para finalizar, ele diz aqui então, tá, no final, né, cadê aqui? Ele fala da tarefa, né, na questão aqui, onde está, deixa eu ver, infelizmente eu estou fazendo aqui, pessoal, uma espécie de improviso por culpa desses animais aqui, então às vezes eu perco aqui aonde eu anotei, tá? Mas ele fala então que a nossa tarefa certamente não pode ser a construção dessas gírias em gramáticas, nem a recodificação dos povos em identidades estatais. Ao contrário, somente rompendo em um ponto qualquer a cadeia, abre aspas, existência da linguagem, gramática, língua, povo, estado, fecha aspas, o pensamento e a praxis estarão à altura dos tempos. Na verdade, a tarefa mesmo é pensar o zigue-zague entre a língua e a identidade estatal como idealização mútua do significado, mais a abertura para as traduções e a comunicação daí decorrente, né? Ou seja, o que eu tenho chamado de nacional cosmopolitismo. Senão você acaba numa ingenuidade líquida, né? E isso, enfim, só atrapalha a entender melhor aí as situações e tudo mais, tá? Então, para poder finalizar, tá aqui mais uma vez, tá o livro do Agamben, certo? Eu falei aqui da questão do zigue-zague, né? Então tá aqui o livro do Lorenzo Mami, tá? Tá aqui né, onde ele fala da questão da moldura, né, do quadro e tudo mais. Isso ajuda também a entender essa flexibilidade entre a língua e a gíria, entre a língua e as outras línguas, etc. e tal, tá? É uma metáfora, né? Ele está aqui falando da questão da moldura do quadro, mas dá para pensar também nessa conexão aí, tá? E, evidentemente, aqui a questão do homem plural do Mia Couto, tá? Que ele desenha aqui na página 24 desse livro, raiz e asa, já falei disso aqui também, tá? Quer dizer, você fica preso na língua como gíria, você está na asa e esqueceu a raiz, né? E Introdução ao Pensamento Complexo do Edgar Morin, tá? Não deu tempo de fazer associação aí com o Brasil, mas eu faço mais um vídeo para fazer isso, tá? Para finalizar essa reflexão aqui sobre os textos do Agamben em conexão com esses dois vídeos aqui que eu fiz, tá? Ontem e hoje. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí. Enquanto esse lixo de merda dessa gente nojenta não destruir, eu vou fazendo aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.